Espanha na época das navegações desenvolveu mais, por isso apenas o Brasil fala português? Essa é uma excelente pergunta que toca em pontos centrais da história, da política europeia e da geografia. Embora a Espanha tenha tido um papel fundamental, expansivo durante a era das navegações, a razão pela qual o Brasil fala português e a maior parte da América Latina fala espanhol não se deve ao fato de a Espanha ter se desenvolvido mais, mas sim a uma complexa rede de tratados, dinâmicas de poder e uma divisão geográfica específica. Aqui estão os pontos principais para entender esse cenário. O Tratado de Tordesilhas, 1494, antes mesmo de o Brasil ser oficialmente descoberto pelos portugueses em 1500. Portugal e Espanha já haviam estabelecido um acordo mediado pela Igreja Católica para dividir as novas terras do Novo Mundo, a linha de Tordesilhas. Imaginou-se uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste dessa linha pertenceriam a Portugal, e as terras a oeste à Espanha. O achado. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele estava dentro da zona que o tratado havia designado como portuguesa. Portanto, a colonização do Brasil pelo Império Português foi uma questão de legitimidade jurídica internacional da época e não necessariamente de superioridade de desenvolvimento. A União Ibérica 1580-1640 durante 60 anos. Portugal e seu vasto império colonial ficaram sob o domínio dos reis espanhóis à União Ibérica. Durante esse período, as fronteiras entre as colônias portuguesas e espanholas na América tornaram-se mais fluidas. Os bandeirantes brasileiros aproveitaram esse período de fronteiras abertas para expandir o território brasileiro muito além da linha original de Tordesilhas. Isso explica por que o Brasil é territorialmente muito maior do que era quando foi dividido inicialmente. Diferença de foco e estratégia não se trata de quem se desenvolveu mais, mas de quem ficou em quê. Espanha tinha um interesse imediato e vasto em encontrar metais preciosos, ouro e prata, o que a levou a conquistar rapidamente grandes impérios já estabelecidos, como os Aztecas México e os Incas Peru-Andes. Isso resultou em uma colonização que cobriu quase toda a América Central e do Sul. Portugal. No início das navegações, Portugal focou intensamente no comércio com as Índias e na costa africana, que eram extremamente lucrativos. O Brasil foi, inicialmente, visto como uma parada estratégica e de exploração de pau-brasil, sendo colonizado de forma mais gradual e litorânea. A língua é apenas um dos muitos legados coloniais. O fato de o Brasil falar português é o reflexo direto da administração que Portugal manteve sobre o território durante séculos, utilizando o português como língua oficial para a burocracia, religião e educação, o que acabou sobrepondo-se às diversas línguas indígenas originais. O Brasil fala português não porque a Espanha não se desenvolveu, mas porque Portugal garantiu o território por meio de acordos diplomáticos. Tordesilhas manteve a administração da colônia, imprimindo sua cultura e língua no território que foi designado naquela divisão mundial.